Essa treta começou porque o Nicolas, ele participou de um Spaces no Twitter. Em determinado momento do Spaces, assim, a treta cresceu basicamente por uma fala que ela gira em torno de uns 7 segundos, onde, na hora de se despedir, o Nicolas manda um salve para um perfil chamado Baianinha Intergaláctica. É um perfil bem conhecido, é um perfil que é conhecido por ser crítico, mais que crítico a Bolsonaro, e aí foi um pega pra capar. Aí a coisa começou a crescer bastante. E aí muita gente se perguntou, cara, só porque o Nicolas mandou um salve, a coisa cresceu ao ponto do Nicolas estar sendo cancelado, atacado pelo Alan, pelo Eduardo, do nada. Vocês não acham que estão passando demais da conta? Então vamos entender, vamos ver se é só isso, ou se tem algo a mais. E olhar alguns pequenos detalhes. Você vê que aqui a postagem, né, só explicando, o Alan dos Santos diz, isso aconteceu mesmo? Se sim, Nicolas é um canalha, pois essa menina, né, ele tá achando a menina, já falou porcaria até da minha filha doente. E essa Beninha realmente já falou mal da filha do Alan. Aí aqui tá falando do Eduardo, ele responde ao Alan dizendo, ela é uma pessoa abjeta, que defende a minha prisão e de minha família. É triste ver a que ponto o Nicolas chegou. Então, o clique, o start, foi por causa disso, da fala do Nicolas para esta donzela. Aí tem algumas coisas que chamam a atenção, que é o quê? Por exemplo, eu teria coisas pessoais para falar sobre diversas pessoas. Tentando não trazer meu problema, o problema, e levar pro pessoal e tentar tirar nenhum tipo de ganho com isso. Vocês devem saber, né, o que eu penso do Café com Ferry, enfim. Mas o Café com Ferry é um cara polêmico nas redes sociais, vamos só falar isso. Um cara polêmico, a Pantera Cor-de-Rosa. O perfil Space Liberdade também é conhecido por quê? Por ataques reiterados à família Bolsonaro. Ataques ao próprio Eduardo Bolsonaro. E esse outro rapaz também não é muito bem visto na maior parte das redes sociais, estava ouvindo muitas polêmicas. O dono do Space Liberdade é até o Kevin, que é marido da Samantha. E o Kevin, nos últimos dias, inclusive, estava falando que as pessoas que estão fora do país não deviam poder votar, não sei se chegou a falar que não pode ter opinião. Então, sabe, não é só a fala. O contexto também da situação foi levado em consideração, como você vê essa postagem, né? Tipo assim, o pacote completo é Isentolândia com participação, aí ele fala do Nicolas. Então assim, não é só fala. Não é só fala. O local que o Nicolas fala também chamou a atenção. Aí você pensa, pô, então só foi isso. Então o Nicolas não pode ir lá falar com quem pensa divergente? Calma, relaxa aí. Uma coisa que chama a atenção, e algumas pessoas nas redes sociais também levantam, é que o perfil Space Liberdade, isso não tem como não, porque simplesmente eu acho que é importante destacar, sempre vem atacando Bolsonaro, Eduardo, né, postagenzinhas, né, críticas construtivas. Ele realmente tem algum, sei lá, ele goza de prestígio junto ao Nicolas. Por alguma razão o Nicolas gosta desse perfil. O Nicolas, enfim, sempre o Space chama pra, não é que sempre chama, mas ele já participou de mais de um Spaces, como você vê aqui, isso aqui foi ano passado, junto com o Luiz Felipe, que é um perfil que, inclusive, quando o Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos, o Spaces colocou, amanhã tem comissão. O Luiz Felipe não vai porque ele vai trabalhar, dando a entender que, tipo, o Eduardo é vagabundo. Então você vê que a tropa intergaláctica do Space Intergaláctico e o Nicolas sempre falam. Então isso também foi uma componente, mas foi por isso, a treta foi só por causa disso? Não. Vamos lá. Só pra falar da Baianinha, e aí sim a gente entra, né, numa linha temporal, pra entender como chegamos até aqui nessa treta de Nicolas com Eduardo. Eu peguei aqui só um exemplo de algo que eu já comentei sobre a Baianinha. Se você for na nota de fevereiro, você vai encontrar isso daqui, ó. Por exemplo, ela compartilhando a notícia do Eduardo. Eduardo Bolsonaro pode ter passaporte retido. Ela diz, nossa, será pior que colocar ele na cadeia? Ele vai infartar? E dando risada de deboche. E tá aqui, ó. Então o doutor Davi vai ficar em aula, isso aqui foi em novembro de 2024. Mudou a pauta, enfim. Tá fanático, anônimo. Covarde igual seu minto. Como ela se refere a Bolsonaro. Minto, o militar mais covarde do Brasil. Vamos ganhar de 4? Como pode? Um militar tão covarde nesse país. E a gente comentava dela em fevereiro, por quê? Porque um perfil que vem atacando reiteradamente Bolsonaro, frouxo, vagabundo, safado, tem que ser preso. E foi seguida pelo Ricardo Salles. E aí ganhou o saldo do Nicolas, tá? Mas vamos lá, vamos trazer uma questão temporal e olhar a questão de forma séria, sem birras. Se você voltar no tempo, para setembro de 2024, e eu fiz questão de trazer apenas coisas que a gente chegou a abordar em vídeo e coisas que foram parar no Atlas, que a gente abordou em vídeo na maior parte. Por exemplo, o Nicolas, em setembro de 2024, ele não só apoiou o Marçal. Tiveram algumas coisas que chamaram muita atenção das pessoas. Por exemplo, a gente comentou outros dias. O Marçal faz uma montagem que tá o Bolsonaro aqui, junto com o Ricardo Nunes, e até a fala do Nicolas, ó, ou a gente vai simplesmente juntar um bando de vagabundo. Pô, Bolsonaro é um vagabundo. Aí Nicolas foi lá e deixou um joinha. Poxa, o Marçal fez a montagem, o Nicolas lá pra deixar um joinha, isso pegou mal. Na época tinha gente, né? Chupa que é de uva, direita Valdemar. Bolsonaro faz parte do sistema, né? Você vê que o pessoal endossou as críticas do Nicolas, mas outra senhora, ó, não gostei do fato do Nicolas falar caguei, deu impressão de traição. Enfim, isso na época não pegou tão bem. Na época que o Twitter foi banido, na página seguinte do Atlas, o Nicolas fez postagem tipo, voltou o Twitter pros frouxos. Aí você fala, tá, mas e aí? Bom, muita gente na época não quis usar o Twitter. Teve gente que na época que enxergou que isso podia ser uma espécie de indireta pro Bolsonaro, que não tava usando o Twitter, o Eduardo, entre outras pessoas. Tanto que tiveram várias discussões na época também. Lembra daquela parada do PSD, das críticas ao PSD e tudo mais? E o pessoal falou, cara, tem que ver bem como é que vai fazer as críticas, porque tem determinadas localidades, tipo Santa Catarina, que às vezes vai precisar fazer algumas coligações. Carlos Bolsonaro fez uma postagem na época, em setembro, que se você parar pra olhar no contexto das coisas que aconteciam, parece que ele tá meio que criticando o comportamento do parlamentar mineiro. Mas vamos avançando. Olha essa matéria que saiu em setembro. Acenos de Nicolas Marçal irritam em torno de Bolsonaro. Isso é na imprensa na época. Não trouxe em vídeo na época, porque vai evitar treta. Em outubro, 6 dias depois, reação de Bolsonaro após Nicolas manifestar apoio a Pablo Marçal. Então, se discutia uma certa rusga entre essa turma, a ponto de que, não sei se vocês vão lembrar, 4 de outubro, Bolsonaro estava na Auri Verde, e Bolsonaro falou o seguinte. Nova esperança, gente. Como talvez eu converse hoje à tarde com o Nicolas, dá pra ver aqui no Rio, eu bater um papo com ele. Ele tem um grande futuro pela frente, tem 20 e poucos anos de idade.
E assim se faz. A política, o que eu vou conversar com o Nicolas? Isso é eu e ele. O que eu já conversei com o Coronel Ustra, é eu e ele. Não tem que sair daqui essa conversa pra ninguém. Fica à vontade, bota na mesa que vem acontecendo e se redireciona. E todos aqueles que se precipitam têm um fim bastante precoce na política. Temos exemplo do passado, né? Eleição de 2018. Em 22 também apareceram alguns precoces aí que se intitulam estrategistas intergalácticos. Não sabe nada, começa a falar pelos cotovelos e tem a sua vida política abreviada. Não vai ter. Ninguém sabe o conteúdo da conversa do Bolsonaro com o Nicolas, mas você vê que tinha uma rusga nesse momento, né? Precoce e tudo mais. Aí, um pouquinho depois, 1º de novembro, Bolsonaro volta a falar do caso. Esse vídeo aqui é bem mais curto. Eu só peço a Deus que tem bastante joelho de janeiro, acabou de se casar, você é pesado do garoto lá. O Nicolas, por exemplo, que não se perca, não deixe subir a sua cabeça para a fama que eles têm. Não deixe subir pra cabeça, né? Enfim, não se deslumbre. Aí no mês de novembro, ainda no mês de novembro, você pega lá no Atlas, você lembra que teve uma discussão, porque o Salles falou que o Trump era intergaláctico, lembra disso daí? Então, quem puxou isso daí foi o Salles. Aí tá ali, né? O Bolsonaro rebateu o Salles. Bolsonaro disse que Salles tá viúvo após ter virado Marsalete. Aí Eduardo Bolsonaro, na época, gravou um vídeo pra falar, irmão, sabe? Explicando a história do Trump, como o Trump precisou fazer algumas concessões, etc. Que não dá pra ser o intergaláctico, né? O pé na porta. Aí, nesse momento, em novembro, de novo, o Nicolas participou lá do Brasil Paralelo, e você vê, inclusive, uma postagem da Baianinha, né? Ora, Dudu Pendrive mentiu. O vídeo do Nicolas, basicamente falando que o Trump é o intergaláctico, ficou soando como uma resposta para Eduardo. Você vê também tudo assim, o Nicolas dando aquele choque de realidade nos frouxominhos. Então, assim, mais um movimento aí que não pegou tão bem, né? Assim, junto, pessoal, isso em novembro. Na época, você vê o... Ô, Jesus. Nossa, esqueci o nome, eu tô com vergonha aqui agora. Ah, meu Deus do céu. Esqueci o nome. Coronel... Putz, direto, gente, no canal da direita. Pô, me perdoe, agora me faltou o nome completamente. Enfim, eles chegam a vir até pra rebater. Pra dar os exemplos lá, eles usam o exemplo do Rhino e do Dino, pra falar que são os democratas, republicanos e os republicanos democratas, pra falar espécie do centrão, né? Enfim, o pessoal rebateu. Isso gerou um certo entreveiro na época. Aí, saíram notícias também, né? Você viu? Após acordo entre PL e governo, Nicolas vai comandar a Comissão de Educação. E aí o Mário Frias, na época, fez algumas postagens, e você vê que o próprio Bolsonaro fez questão de fazer uma postagem um dia depois da fala que o Nicolas circulou, né? Você vê o timing das coisas. Parecia, assim, que um tava dando indiretinhas para o outro, né? Nicolas foi no dia 15, Bolsonaro rebateu dia 16. E a galera falando que é questão de concessões, aqui achei discutir a presença da Câmara, e o pessoal lembrando, ó, teve gente aqui que chegou à Comissão de Educação, por causa de acordo, pô, então, cara, tá meio ruim. E as postagens do Mário realmente eram pro Nicolas, deixa eu ver, até pra adiantar aqui, ó, só pra mostrar que é do Mário, ó, Bolsonaro e Nicolas, não, peraí. Acho que vai aparecer a postagem, que Bolsonaro conversa com o Mário Frias pra acertar as coisas com o Mário Frias. Mas enfim, aí você vê, ó, o Alan dos Santos começou a cancelar o Nicolas. Você vê que o Alan também vem reclamando tem um certo tempo, né? Novembro. Essa treta entre Eduardo, Nicolas, Mário Frias e Bolsonaro só serve pra alegria do Disseu. Então você vê que tinha uma rusga, né? Então eu acho que até aqui já dá pra perceber que esse caso da Baianinha é um dentre vários. Essa rusga do caso da Baianinha é um em algumas coisas, né? Tem um tempo aí que a coisa tá meio complicada. Aí, deixa eu lembrar qual era esse. Você vê, o Nicolas discutindo do Bolsonaro, esse aqui é o que é da questão da PEC, o Nicolas preferiu nos Estados Unidos para acompanhar a eleição, os presos políticos são a prioridade. Naquela época, né?